Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar propriedades da potência e propriedades da radiciação. Eu escolhi colocar no vídeo só porque uma coisa leva a outra, certo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Vamos começar primeiro com as propriedades da potência, certo? Então a primeira propriedade aqui, A elevado a B vezes A elevado a C é igual a A elevado a B mais C. O que é que isso está dizendo pra gente? Se eu tenho uma multiplicação entre potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Vamos fazer um exemplo aqui com números. 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Eu poderia calcular 2 ao cubo, poderia calcular 2 à quinta e depois multiplicar esses dois números. Porém, eu posso simplesmente fazer isso. Repete a base, 2, e soma os expoentes. 3 mais 5. Então, fica 2 elevado a 8, certo? A única diferença para a divisão é que, em vez de somar, eu vou subtrair os expoentes. Então, se eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Por exemplo, 4 à sétima dividido por 4 ao quadrado. Isso vai dar 4 elevado a 7 menos 2, que fica 4 elevado a 5, que é 7 menos 2. Na terceira propriedade, a gente tem potência de potência. A elevado a B elevado a C. Então, eu tenho elevado a C, o A elevado a B, certo? Então, tudo isso, o A elevado a B, é que está elevado a C. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a base, então repete o A, e multiplicar o B vezes C. Como assim? Então, se eu tenho 3 elevado a 4, isso tudo elevado a 2, eu vou ter 3 elevado a 4 vezes 2, que é 3 elevado a 8. Por quê? Potência de potência, porque a gente multiplica os expoentes. Vê só, eu tenho elevado ao quadrado o 3 à quarta. Então, eu tenho 3 à quarta vezes 3 à quarta, certo? O que é que eu tenho quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base? Eu repito a base, 3, e somos expoentes. 4 mais 4 é 3 elevado a 8, certo? Então, para eu não ter que fazer esse processo toda vez que eu quiser fazer uma potência de potência, eu simplesmente multiplico os expoentes. Se eu tenho dois números multiplicando dentro de um parêntese e esse produto está elevado a um terceiro número, eu posso distribuir esse expoente, certo? Como assim? Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 5, isso tudo ao cubo, eu vou ter 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Do mesmo jeito que vai, volta. Se eu tiver 8 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, eu posso fazer 8 vezes 10 e no final multiplicar ao quadrado, certo? Vai dar no mesmo. Aqui é a mesma ideia dessa propriedade anterior, porém, em vez de multiplicar, eu vou dividir, mas a distribuição do expoente é a mesma coisa. Então, se eu tiver 14 dividido por 15 e isso tudo ao quadrado, é a mesma coisa de eu ter 14 ao quadrado dividido por 15 ao quadrado. E do mesmo jeito. E a mesma ideia, do mesmo jeito que vai e volta. Se eu tiver uma divisão e os dois números estão elevados ao mesmo expoente, eu posso fazer primeiro a divisão e só elevar o expoente no final. E essa daqui é uma propriedade muito importante. Todo número elevado a zero sempre vai dar 1. Sempre, 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 ok? Por quê? Vamos ver, por exemplo, se eu tivesse 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Divisão de potências de mesma base. O que é que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 3, então fica 2 elevado a zero. E por que dá 1? 2 ao cubo é igualzinho a 2 ao cubo, certo? Se eu divido um número por ele mesmo, o resultado vai ser quanto? Vai ser igual a 1, ok? É por isso que, sempre que eu tiver um número, sempre, independente do número, pode ser o maior número que você pensar. Se ele tiver elevado a zero, ele vai dar 1, certo? Com exceção do 0 elevado a zero, que aí é indeterminado, certo? Por que vai ser indeterminado? Porque eu não posso dividir um número por zero. Então, na hora de fazer essa propriedade aqui, fazer essa divisão, eu teria 0 dividido por 0. Eu não posso ter 0 dividido por 0. Aqui, essas duas propriedades são muito importantes, por isso que eu deixei elas aqui separadas. Eu tenho a propriedade da potência de expoente negativo e da potência de expoente racional. A de expoente negativo, é muito importante você saber que se eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu vou inverter aquela fração, certo? Então, se por exemplo eu tenho 2 elevado a menos 5, isso é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 5,
certo? Eu vou inverter essa fração. Então, eu tenho 1 sobre 2 elevado à quinta. Agora, tiro o negativo e fica só a quinta. Pela aquela propriedade lá da distribuição do expoente, eu vou ter 1 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. 1 elevado à quinta é o próprio 1 dividido por 2 elevado à quinta, ok? Se eu tivesse, por exemplo, 3 quartos, que já é uma fração, isso tudo elevado a menos 2, eu teria 4 terços, porque inverte a fração. O que era numerador vai para denominador, o que era denominador vai para numerador. E tiro o negativo do expoente, então fica 4 terços ao quadrado. A potência de expoente racional é justamente quando o assunto propriedades de potenciação e propriedades de radiciação se misturam, certo? Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente que é em forma de fração, eu vou ter uma raiz, certo? O denominador da fração do expoente vem para o índice e o numerador fica aqui no expoente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu tenho 2 elevado a 3 quartos, isso quer dizer que eu tenho raiz quarta, porque o denominador do expoente é 4, e 2 elevado ao cubo, certo? Outro exemplo, 9 elevado a 1 meio. 9 elevado a 1 meio nada mais é que a raiz quadrada, porque o denominador do expoente vem aqui para o índice da raiz, a raiz quadrada de 9 elevado a 1, que nada mais é que a raiz de 9, certo? Vamos agora entrar de fato nas propriedades da radiciação. Então, a primeira propriedade é aquela que a gente acabou de ver, só que é a volta, certo? Começando a partir da raiz e indo para a partir da potência. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado a B, eu vou ter A elevado a B sobre N. O expoente do A vai para o numerador, o índice da raiz para o numerador. Se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 10, eu vou ter 10 elevado. Como não tem nada no expoente do 10, é porque está elevado a 1. E quando não tem nada no índice da raiz, é porque é a raiz quadrada. Então, 10 elevado a 1 meio. Segunda propriedade. A raiz enésima de A elevado a N vai ser igual a A. O que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que A elevado a N dividido por N é a mesma coisa que A elevado a 1, porque N dividido por N é 1, e A elevado a 1 é o próprio A. Ou seja, se eu tenho a raiz cúbica de 4 ao cubo, eu vou ter exatamente 4, certo? Aí aqui eu tenho a raiz enésima de A elevado a B. Eu posso multiplicar o índice da raiz e o expoente do A pelo mesmo valor, que eu não vou alterar o resultado, certo? Então vamos fazer aqui. A raiz quadrada, vou botar a raiz quadrada para facilitar, de 3 ao cubo. Vou multiplicar os dois então por 2. Como o índice daqui era 2, então o índice daqui fica 2 vezes 2, 3 elevado a 3 vezes 2. Repare que se eu colocar isso em forma de fração, fica 3 elevado. O 3 vezes 2 vai vir para o numerador, dividido por 2 vezes 2 no numerador. Posso simplificar esse 2 com esse 2 e eu vou ter exatamente 3 sobre 2, que foi o valor inicial, certo? Então, nessa parte aqui de radiciação, é muito importante que você saiba trabalhar com fração, certo? Porque a gente vai trabalhar com fração, só que agora no expoente. E é por isso que eu posso multiplicar o índice da raiz e o expoente pelo mesmo valor, tanto multiplicar como dividir eles pelo mesmo valor, porque aí eu vou estar simplificando a fração do expoente, certo? Aqui, terceira propriedade, eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, repare que aqui eu tenho o mesmo índice da raiz. Eu só posso usar essa propriedade quando eu tenho o mesmo índice da raiz, certo? E aí eu multiplico os números que estão dentro, numa mesma raiz. Se eu tiver a raiz quarta de 9 vezes a raiz quarta de 5, eu vou ter, repete o índice, raiz quarta, de 9 vezes 5, certo? Então, eu fico com a raiz quarta de 45. Essa propriedade lembra a propriedade de distribuição do expoente, lá na propriedade da potência, porque eu teria A elevado a 1 sobre N, vezes B elevado a 1 sobre N, que é a mesma coisa de eu escrever A vezes B elevado a 1 sobre N. E aí, esse A vezes B elevado a 1 sobre N, que é a raiz enésima de A vezes B, certo? Mesma coisa para essa próxima propriedade aqui, só que agora é com divisão. É como se eu estivesse distribuindo o expoente, só que nesse caso o meu expoente é em forma de fração, então consequentemente é uma raiz. Se eu tivesse, por exemplo, a raiz cúbica de 27 sobre 8, eu teria a raiz cúbica
de 27 sobre a raiz cúbica de 8. E do mesmo jeito que vai, volta. Eu poderia ter a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 8. E aí eu querer colocar tudo só na raiz para poder fazer primeiro a divisão. Contanto que tenha o mesmo índice, certo? Vai e volta. Mesma coisa aqui no da multiplicação. Vai e volta, certo? Vamos para a próxima propriedade. A raiz enésima de A, isso tudo elevado a B. É a mesma coisa de eu ter a raiz enésima de A elevado a B. Por quê? Porque eu vou ter, vamos ver um exemplo. A raiz quadrada de 7 elevada ao cubo. É a mesma coisa de eu ter a raiz quadrada de 7 e o cubo vir para dentro. Por quê? Eu posso escrever isso daqui como a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7. Utilizando dessa propriedade aqui do lado, eu vou ter, como todas têm o mesmo índice, posso colocar todas numa mesma raiz, que fica 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7 nada mais é do que 7 ao cubo. Então, a raiz quadrada de 7 ao cubo, como já a gente tinha calculado lá. Para eu não estar precisando fazer esse processo toda vez, eu posso direto ir pela propriedade, certo? E por último, a gente tem aqui raiz de raiz, que é a mesma ideia lá de potência, certo? A gente tem aqui a raiz enésima da raiz emésima de A. É a mesma coisa que eu tivesse A elevado a 1 sobre M, isso tudo elevado a 1 sobre N, certo? Fazendo a propriedade de potência, eu tenho A elevado a 1 sobre M vezes 1 sobre N. Multiplicação de fração, eu tenho 1 vezes 1 é 1, M vezes N. Então, 1 sobre M vezes N, isso aqui fica a raiz M vezes N no índice de A. Vamos fazer aqui um exemplo com números. A raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Eu tenho, então, a raiz quadrada da raiz cúbica, então eu tenho 2 vezes 3 e o 7 aqui dentro. 2 vezes 3 é 6, então a raiz sexta de 7, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.